Dizem que quem não sabe para onde está indo não chegará a lugar nenhum. O ditado é verdadeiro. Se você não sabe o caminho, a direção, qualquer lugar que você chegar, pouco importará. Você não tem um alvo, não tem um objetivo, não tem uma meta. E nas questões espirituais, esse princípio ele é válido também, principalmente quando nós tratamos sobre a fé em Jesus. O conceito que você tem de Jesus, a percepção, o conhecimento, o entendimento que você tem sobre Cristo, sobre o seu Evangelho, sobre a palavra, sobre Deus, vai fazer toda a diferença na sua vida espiritual. Nós vamos ler um texto muito conhecido do povo cristão, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, do 13 ao 23. Eu pretendo chegar no verso 23, se não der tempo, a gente continua numa outra oportunidade, mas pelo menos essa primeira parte eu consigo tratar com você. Mateus 16, do 13 ao 23. Foi quando o Pedro fez a confissão de quem era o Cristo. E a história começa assim, já vai aparecer para você aí. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Estava nas missões, fazendo a obra de Deus, pregando, curando. Jesus já era conhecido nas terras de Israel. Aí eles param nesse dia, possivelmente assim um dia de folga, atípico, né? Não era comum. E aí Jesus reúne os apóstolos, aquele grupo mais seleto, pergunta: o que as pessoas falam de mim? Quem elas dizem que eu sou? Essa é uma resposta que todos nós temos que dar. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Qual o conceito que você tem? Qual o entendimento que você tem? O que ele é para você? Aí os apóstolos que estavam andando no meio do povo responderam. Uns dizem que o Senhor é João Batista. Tanto quanto místico esse pensamento, porque João Batista tinha sido morto há menos de um ano. Então, se Jesus é o João Batista, era uma maneira de achar que o João Batista tinha ressuscitado. Você sabe que Herodes, que era o governante naquela época, pensava que Jesus era João Batista ressuscitado. E olha que Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista e foi trazida a cabeça de João Batista numa prateleira. Então olha como que as pessoas às vezes têm uma visão mística de Jesus. Tinha um grupo mais conservador, digamos, e que diziam, as pessoas dizem que o Senhor é Elias. Também era um pensamento místico, porque Elias tinha sido arrebatado, né, pela carruagem de fogo. Então essa carruagem de fogo voltou, Elias foi para o céu e voltou, 700 anos depois. Outros diziam que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Veja, cada um tinha uma ideia. Uns um pouco mais mística, outros um pouco menos, mas eles não sabiam de fato quem era o Cristo. Sabe que nos dias atuais eu vejo isso acontecer. Mesmo, e eu não vou falar fora do movimento chamado evangélico. Dentro do movimento evangélico, tem pelo menos uns 3 Jesus, por assim dizer. Tem o Jesus, o carinha que mora logo ali, sabe aquele carinha legal, porque a gente ouve as músicas de hoje, as músicas gospel que vocês gostam de ouvir, parece que Jesus é o carinha que mora logo ali. Jesus legal, Jesus hang loose, Havaí, daí Jesus, como que você tá, não sei o quê, chama Jesus de você, chama Jesus de cara, chama Jesus o cara lá de cima, né? É uma relação assim que humaniza Jesus, um Jesus tolerante, um Jesus que apoia a pessoa a fumar maconha, a
a usar droga, a fazer tatuagem, Jesus que me aceita do jeito que eu sou, que respeita todo tipo de sexualidade. Esse Jesus não é o Jesus das Escrituras. Já tem um outro grupo, estou falando da crentada aí, é um Jesus do tipo gênio da lâmpada, sabe? Que sempre que a pessoa precisa de alguma coisa, ela vai ali e fala: então, Jesus, eu estou precisando de uma bênção, estou precisando de dinheiro, estou precisando de grana, estou precisando de um carro novo, eu estou precisando de arrumar uma namorada. E o Jesus é gênio da lâmpada, um Jesus servo de todos, que faz o que todo mundo quer, na hora que todo mundo quer. E ai de ti se não fizeres, eu não dou meu dízimo, viu, Jesus? Se você não me arrumar uma namorada até dia tal, nesse mês eu não vou dar o dízimo. É esse o Jesus que você conhece? O Jesus carinha que mora logo ali, ou Jesus gênio da lâmpada, ou Jesus legalzinho, ou Jesus escravo? Talvez teu entendimento de Jesus esteja equivocado. Aí ele indaga os apóstolos, indaga a mim, indaga você. E vós, e vocês? Vocês estão mais pertos aqui. Vocês caminham comigo, vocês estão me vendo, me conhecendo. Vocês estão para além dessa interpretação mística das pessoas. Quem vocês dizem que eu sou? Aí o Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, aquele prometido nas Escrituras, o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus respondeu e disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Amigos e amigas, irmãos e irmãs, a revelação que eu e você e nós precisamos ter de Jesus é a revelação de Deus, é a revelação das Escrituras. Por isso que eu sempre recomendo, e eu vou morrer falando essas palavras: leiam as Escrituras, leiam a Bíblia. Não coma na mão dos outros, nem na minha. Eu posso falar algumas coisas aqui e eu tento ser assim o mais singelo possível, de maneira simples, para que você entenda, mas você quer ser bem-sucedido mesmo como cristão, como um filho de Deus, uma filha de Deus, leia a sua Bíblia. Para de ser preguiçoso, para de ser preguiçosa, vai ler as Escrituras e leia principalmente os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Satura, no bom sentido, satura o teu coração, o teu espírito de Evangelho. Depois vai aos Atos dos Apóstolos, vai às cartas de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, vai ao Apocalipse, você vai ter revelação de quem é Jesus. Pelas Escrituras, Deus revelará ao teu coração quem é Jesus e você será bem-aventurado. Por quê? Porque não vai ser uma revelação do homem. Veja, cada um ali, quando Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? É João, é Elias, é Jeremias, é outro, é aquele. Mas Pedro não. Pedro falou: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. E por quê? Porque a revelação que Pedro recebeu, ele a recebeu de Deus, não dos homens. Quem achava que Jesus era João Batista era Herodes, que tinha matado João Batista. Então, aqui digamos assim, era a maneira política de enxergar Jesus. Era como o maior líder político daquela época enxergava Jesus. Eu não quero enxergar Jesus nem igual Lula, nem igual Bolsonaro. Deus me livre. Eu quero a revelação de Jesus, de Deus, não de um político. Como um político se relaciona com Jesus, estou fora disso. Eu quero a revelação das Escrituras, do Espírito, do próprio Deus. Aí tem uma controvérsia aqui, principalmente com os católicos. Eu não vou entrar hoje no mérito, não é minha intenção, mas Jesus fala que, pois te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra, não sobre Pedro,
Tu és Pedro, sobre a pedra. A pedra é a revelação que Cristo é o Filho de Deus. Edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem, pelo menos naquele momento, que ele era o Cristo. Controvérsia que eu citei, vou só comentar. A Igreja Católica diz que Pedro é a pedra da igreja. Não, Pedro é Pedro. A pedra da igreja, a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, é o próprio Cristo. Ele é a pedra da igreja, ele é o fundamento da igreja. Ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina. É nele que a igreja verdadeira, independente de placa, de instituição, está constituída. Quem é a igreja verdadeira? É aqueles que receberam a revelação de Deus de quem é o Cristo. Quem tem Cristo como o carinha legal, o Cristo humano, o Cristo profeta somente, ou tem só uma configuração do Cristo, esses podem estar dentro de uma igreja, de uma denominação, podem ter título de padre, de papa, de pastor, de bispo, de diácono, de apóstolo. Esses não são verdadeiros. Os verdadeiros são aqueles, os bem-aventurados, vamos chamá-los assim, os bem-aventurados, são aqueles que receberam do próprio Deus a revelação de quem é o Cristo. Por isso eu recomendo a você, que está começando, pastor, eu estou começando agora, como que eu faço? Pede a Deus, você dobra o teu joelho, faz assim, do jeito que eu estou te ensinando, dobra os seus joelhos e fale, Deus do céu, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, revela ao meu coração pelo teu Espírito Santo e pelas Escrituras quem é Jesus, porque eu não quero me enganar, eu não quero comer na mão dos homens, eu quero saber quem é Jesus por divina revelação de Deus, do Pai, pelo seu Espírito e pelas Escrituras. Pois bem, desde então, desde essa revelação, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Já que agora Jesus tinha revelado quem ele era, pela boca de Pedro essa revelação tinha ficado explicitada, ele começou a falar mais da sua missão. Só que o Pedro, carnal que ainda era, ele tomou Jesus de parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. O que o Pedro nos ensina nessa atitude? Que mesmo uma pessoa que tem uma revelação de quem é Jesus, da parte de Deus, às vezes quer que Jesus seja do jeito dele. Por isso que cada um faz uma imagem de Jesus. As pessoas querem Jesus do jeito delas, elas querem muitas vezes uma igreja do jeito delas, elas querem um evangelho do jeito delas, mesmo depois de terem recebido a revelação de quem é Jesus. E olha, minha gente, Jesus não é do meu jeito. Jesus é Jesus, aquele que foi antes de todas as coisas. Ele é, como diz Colossenses, antes de todas as coisas. Antes que os comedores de arroz e feijão aparecessem por aqui, ele era. Então eu não posso achar que Jesus vai ser do meu jeito. Como que Jesus reage a Pedro tentando fazer de Jesus a moda dele, de Pedro? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Por que as pessoas têm uma imagem de Jesus deturpada? Porque elas têm uma imagem do homem. Elas querem um Jesus humano, um Jesus que se pareça com elas, um Jesus que tolera o pecado delas, um Jesus que tolera as iniquidades delas, um Jesus que é do jeito que elas querem que ele seja. Sabe que Jesus disse para quem pensa assim, para trás de mim, Satanás. E ele falou para Pedro, ele continua falando para tantos quantos como Pedro,
querem fazer dele o que eles pensam. A revelação de quem Jesus é aquela que vem de Deus, pelas Escrituras e pelo Espírito Santo. Por isso, vou terminar dizendo, vá às Escrituras, vai ao livro de Deus, vai à revelação de Deus, para que você, ao invés de ser um bem-aventurado, não se transforme num Satanás. E eu termino dizendo, você vai ser um Pedro bem-aventurado ou um Pedro Satanás? Vai depender de como você entende quem é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém?